dia, bom dia, bom dia! Esse é mais um Madrugada Astral. Comigo, Adriana Borges, sou parapsicóloga, hipnoterapeuta. Eu sou a pessoa que pode te ajudar a programar e reprogramar a sua mente. Toda segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã. A gente tem muito assunto aqui sempre para falar. E o meu intuito é sempre te ajudar a ter um olhar sobre você, para você sempre melhorar a tua vida, a tua mente, em todos os sentidos. No último programa, a gente falou bastante sobre relacionamento, e é um assunto muito polêmico que a gente pode voltar a falar, mas hoje eu quero trazer outras informações para vocês sobre um outro assunto que eu já tratei bastante, que eu acho muito importante, que foi um dos temas que me levou também a olhar de forma diferente para mim, para a vida e fazer a minha mudança de profissão. E eu quero trazer esclarecimentos para vocês a respeito desse assunto, porque de repente você está aí procurando uma forma de fazer essa mudança na tua vida e não sabe como. Bom, com o meu trabalho, o que vocês podem observar? A gente tem diversos tipos de terapia e eu trabalho principalmente com hipnose e programação neurolinguística. Qual a diferença de uma parapsicóloga para um psicólogo? Não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, eu utilizo a forma de identificar a causa. Através da regressão de memória, a gente consegue identificar aonde o teu subconsciente está pegando ali, no sentido de estar te bloqueando. Entenda que a mente tem sempre o intuito de te proteger. A gente tem um consciente, um subconsciente. E o nosso subconsciente é o grande desafio, colocar ele a teu favor. Por que a vida ainda não está do jeito que você quer? Por que você ainda não tem o corpo dos sonhos, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, o relacionamento dos sonhos? É porque tem algo no teu subconsciente ou inconsciente, não importa como que você faz essa colocação aí para você. Tem algo dentro de você que está tentando te proteger de um mal maior. E o meu trabalho é te ajudar a identificar essa causa para poder fazer essa mudança. É lógico que existem outras formas que a gente pode trabalhar para poder te ajudar. E hoje eu quero entrar um pouquinho na questão de saúde, principalmente na questão de emagrecimento. Quantas pessoas... O ideal seria assim, eu não sou nutricionista, tá, gente? Mas vamos entender. O ideal para que o seu corpo responda adequadamente seria você gastar mais calorias do que você consome. Só que tem gente que faz exatamente isso e não muda nada. A gente tem casos que passam de pessoas que brigam a vida inteira com a balança. Tem pessoas que que fazem cirurgia bariátrica e voltam a engordar. Eu conheço casos de pessoas que fizeram a cirurgia 2 vezes e o que acontece? Ela volta a engordar. E o que será que tem nesse subconsciente que faz com que a pessoa volte a ganhar peso? Bom, eu vou falar algumas situações que talvez você se identifique, que possa, de repente, bater aí com o que acontece com você, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, que a pessoa ela já nasce com mais gordinho, o bebê que já nasce mais gordinho, que foi o meu caso, tá? E o que aconteceu? Eu sou a terceira filha, tá? Isso aí a gente analisa tudo, a ordem que você veio na família, o sexo que você foi esperado, então tudo isso acaba reverberando isso no teu corpo e na tua mente. Eu tenho uma formação em análise psicossomática e eu nasci com excesso de peso já, eu fui um bebê bem gordinho, eu tenho marcas de dobra até hoje no meu corpo. E aí o que acontece? Eu sou a terceira filha e eu vim num momento de muita dificuldade dos meus pais. Então, o meu pai trabalhava na área de construção civil e passamos assim uma vida esperando essa casa ficar pronta. E então, com relação a isso, o que acontece? A preocupação da mãe era essa sobrevivência desses filhos. Então, o subconsciente entendeu que eu precisava ter reservas no meu corpo para poder passar a enfrentar aquele momento. Então, eu faço uma análise pela linguagem do corpo, que é baseado muito no conhecimento da Cristina Cário, que vocês já conhecem aqui da rádio. Eu tenho uma formação de análise psicossomática com ela. Baseado também no entendimento que a parapsicologia percebe nesse sentido. Segundo a linguagem do corpo, a pessoa ela tem tendência a engordar, normalmente porque o corpo necessita
daquele abraço, aquele conforto, aquele quentinho, né? É um processo muito relativo à questão de rejeição. Então, o corpo, ele leva a você a aumento de peso já justamente para tentar suprir isso. Tem um documentário muito interessante, eu já fiz bastante um workshop de emagrecimento, ensinando o pessoal a fazer auto-hipnose, ensinando a fazer mudança de alimentação. Até se for o caso, se o pessoal achar interessante, a gente volta a fazer esses workshops, que a gente consegue fazer bastante atividades nesse assunto. E eu sempre exibia um documentário, para quem não conhece, é um pouco antigo, mas ainda tem, que eu saiba, ainda tem no YouTube, que fala sobre esse processo da mente levar a esse entendimento de querer engordar esse corpo. Então, é muito interessante a gente entender a causa. Quando a gente entende a causa, a gente consegue eliminar a raiz desse problema. Então, a gente tem essa análise psicossomática sobre esse assunto. E com relação à parapsicologia, a gente tem algumas coisas nesse sentido. Vocês lembram na época do Bebê Johnson? O Bebê Johnson ficou muito famoso e era lindo, era interessante até os bebês serem fofinhos, né? Chamavam muita atenção nesse sentido. Né? Hoje a gente já vive uma outra época que realmente é completamente diferente nesse sentido. Então, a gente já tem um outro olhar diferente e a questão do bebê fofinho já não parece mais tão interessante. Pela parapsicologia, então, a gente tem uma tendência a gente acumular gordura antes do nascimento, uma preocupação da mãe, tá? E aí, depois do nascimento, quando tá tudo bem, que tá tudo... o bebê foi aceito, e aí ele volta a ter um peso normal. Então, eu tive fases dessa vida, eu já nasci mais com essa tendência. Depois, no início da adolescência, eu já fiquei com o corpo mais normal, digamos assim. E só que eu fiquei com essa impressão durante muitos anos. Na minha mente, eu me comparava com primas mais próximas, eu sempre achava que eu estava acima do peso. E depois, hoje, olhando essas fotos, e eu vi que não era assim. Era uma estrutura corporal. Eu sou o que a gente chama dentro da parapsicologia uma mulher esperada a homem. O que é a mulher esperada a homem? Quando nasce 3 mulheres, 2 mulheres, uma mulher antes e de você, porque a expectativa do subconsciente é que vem um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. Quando sai dessa regra, a mulher esperada a homem, ela tem uma tendência maior a engordar do que a mulher esperada a mulher. Então, gente, são análises que a parapsicologia percebe que a mente acaba somando. E dependendo da imagem da mãe, vou dar um exemplo, tá? Quando uma mãe tem uma imagem muito negativa de homem, negativa no sentido de que não é que a pessoa é ruim, tá? Só para vocês entenderem. Às vezes, quem escolhe o subconsciente escolhe o sexo do bebê. Então, o que vai acontecer? Essa mãe, às vezes, ela gera mais filhas mulheres porque o homem está negativo do subconsciente dela. E aí, quando ela tem essa imagem negativa de homem, ela passa isso para uma filha. E aí, o que acontece? Quando ela acha que o homem é safado, que trai, que não é um bom parceiro, não é bom companheiro, não é bom provedor, então isso subentende que existe uma imagem negativa. E ela passa isso para o bebê. E aí a mulher que nasce nesse contexto, com essa programação recebida da mãe, ela tem uma tendência muitas vezes a engordar, para não chamar atenção, para não dar essa preocupação para a mãe, por exemplo. Isso eu já peguei várias situações nesse sentido. O que mais que a gente tem aí? Então, a gente tem programações da vida intrauterina, onde o bebê pode somatizar isso para poder tirar aquela preocupação de sobrevivência. A gente tem a mulher esperada a homem, que tem tendência para engordar. A gente tem a questão de proteger nesse sentido, por exemplo, muitos casos de abuso que a gente sabe também, onde a mulher, ela inconscientemente acaba engordando para não chamar atenção, né, e não passar por esse processo novamente. A gente tem a mulher programada para casar. Sabe aquelas tradições assim de família, onde hoje eu acho que nem tanto, mas algumas famílias tradicionais ainda têm essa questão do fato de tudo que uma família quer, que a mulher case, tenha filhos, e ela recebe aquela programação. Então, é como se ela precisasse de ter um corpo, né, chamativo e interessante até o casamento. E aí, depois que ela casa, o subconsciente fica com aquela percepção que agora pode engordar, porque ela já casou e ela já cumpriu aquele papel. E ainda existe
a mulher que é programada para ter filhos também. Mesmo que ela não dê continuidade num relacionamento, pode acontecer de depois que ela tem os filhos, o subconsciente dela entende que ali ela está liberada, né, para poder engordar, porque ela já cumpriu o papel dela. E às vezes acontece muito, tá? E a gente percebe muito de situações onde o corpo leva nesse sentido para poder levar esse corpo a essa proteção. Entenda sempre, então, que o processo de emagrecimento está muito relacionado àquilo que a cabeça dela, a mente dela está produzindo ali naquele momento. Então, é importante a gente saber sobre isso, né? Não sei se você que está ouvindo agora o programa já tinha essa percepção. E aí, olha que interessante. É, Ao longo dessa mais de uma década, né, das pessoas que eu venho atendendo, eu tenho casos de pessoas que eliminaram até 31 quilos com o processo da reprogramação mental. E só trabalhando a mente, né? Então, eu falo que eu tenho um caso ao concurso aí, com 6 sessões, onde a pessoa, com 6 sessões, ela simplesmente começou o processo de emagrecimento, ela saiu de um processo de depressão, perda do pai, parou de roer unha, ela mudou de emprego, ela terminou um relacionamento que não estava bacana e ela fez uma mudança de país. Em 6 sessões. Parou de comer chocolate, começou a gostar de atividade física, enfim. A gente fez esse processo. Quando a gente termina, não que eu vá acompanhar essa pessoa, normalmente até ela atingir o ponto. Pode ter um acompanhamento, tá, gente? Então a gente faz um trabalho ajudando essa pessoa para que ela entre num ritmo que seria o mais saudável, né? Muita gente vem e fala assim, eu quero ser saudável. Então, o que a gente faz no processo? A gente te ajuda a mexer na tua alimentação, fala, eu não sou nutricionista, mas a gente tem uma noção. Então, a gente vai procurar eliminar ou trocar alimentos que engordam por alimentos saudáveis. É a escolha da pessoa. Então, dá para a gente fazer com que ela possa ter aversão ou nojo por determinados alimentos, para ela não procurar mais aqueles alimentos. Ela pode olhar para aquele alimento e ficar tranquila no sentido de não ter compulsão por ele. A gente pode fazer a troca, colocar alimentos que engordam por trocar por alimentos saudáveis. A gente consegue identificar a causa, buscando onde foi que começou, qual foi a emoção que desencadeou aquele processo. E a gente consegue ajudar essa pessoa a gostar mais de atividade física, no sentido de gastar mais caloria do que consome. E eu acredito que quando essa conta está equilibrada, a gente consegue naturalmente fazer com que o corpo entenda para poder fazer esse processo. Então, tem casos aí de eliminação de 18 quilos, 31 quilos, de variados tipos, tá? Então, quando a mente entende, ainda tem um outro processo, faz tempo que eu não faço, mas já aconteceu também, da gente trabalhar balão hipnótico. Teve uma determinada situação que a gente fez todo esse trabalho e a pessoa estava ainda com um pouco de dificuldade, começou a eliminar peso, mas ainda estava com dificuldade. Aí quando a gente trabalhou o balão hipnótico, ela entendeu que ela estava preenchida, digamos ali, né? Enfim, e era um caso que a pessoa às vezes até, ela nem comia tanto, mas o pouco que ela comia estava levando a isso também. E aí ajudou muito e essa pessoa entrou no processo de emagrecimento. Esse balão a gente faz ele de maneira através de transe e aí depois a gente continua reforçando ali se for o caso. Mas o balão normalmente eu indico quando a pessoa está numa obesidade mórbida, já está numa situação mais difícil. Mas se ela tem condição de praticar atividade física, ela consegue fazer essa mudança alimentar e começar a trabalhar de maneira diferente. E aí eu entendo que a gente tem que perceber todas as emoções. O que engorda a gente? São as nossas emoções. Sabia que a emoção ali presente, tanto é que quem às vezes tem dificuldade de identificar, todo dia eu venho postando no Instagram 2 cartinhas para a gente identificar qual emoção que de repente você precisa observar e eliminar naquele dia. Quem ainda não me segue, adiciona aí, gente. Adriana Parapsicóloga, tá no Instagram. Então, a gente identifica a emoção. Por que eu estou falando isso? Teve um caso super interessante que a pessoa ela já tinha passado pelo processo da bariátrica. Ela se alimentava muito pouco. A gente foi trabalhando para ela aumentar a questão da atividade física. Ela já fazia dança e tudo mais.
E ela estava seguindo bonitinho. Não existia uma justificativa, tá? Para que apontasse algum fator relevante no sentido do processo ela não estar conseguindo eliminar peso. E aí, quando a gente fala nem emagrecimento, tá, gente? E a gente nem fala perda de peso. Até a palavra é importante para vocês terem uma ideia. A nossa mente não quer perder nada, absolutamente nada. Então, quando você fala em perda, então ela tem a impressão que ela precisa recuperar, tá? Então, quando a gente trabalha esse processo, é bom a gente até colocar que a gente está eliminando, né? Porque coisas negativas a gente quer eliminar, não é verdade? E aí, nessa situação, o que aconteceu? Essa pessoa, a gente já não estava mais sabendo o que é que estava surtindo efeito ali, que estava efeito contrário, digamos assim. E olha que interessante. Hoje eu não trouxe, mas eu vou lembrar de trazer, eu esqueci. Eu faço um tratamento com biomagnetismo também, que é um tratamento com ímãs. Eu preciso trazer para mostrar para vocês aqui. Então, o que eu percebi? Que a gente precisa alinhar a mente com o corpo. Então, o subconsciente ele é muito poderoso e às vezes ele não consegue transformar isso de uma vez, né? Então, é um processo ali, né, que a gente precisa ir identificando. E aí, a gente sabe que a gente tem várias emoções ao longo do dia, ao longo da vida, então isso muda muito rapidamente. Então, nós fizemos um trabalho para identificar quais eram as emoções que estavam ocultas, que não estavam no consciente dessa pessoa. E a gente conseguiu identificar, né? Existe um baralho, quem tiver curiosidade, né? Adiciona lá no Instagram, que todo dia, hoje eu já postei. E nesse baralho a gente consegue identificar as emoções que estão ocultas. Olha que interessante, sabia que uma emoção pode estar prejudicando você antes mesmo dela chegar no teu consciente? E aí, isso faz com que você esteja vibrando nessa emoção sem ter a menor ideia que aquilo está afetando você. Então, eu fiz um trabalho, né, chama desativação e ativação magnética. E através de um baralho que tem 64 emoções ali catalogadas, nós identificamos quais eram as emoções e quais as áreas da vida dela que ela não estava percebendo, que estava interferindo nesse processo de emagrecimento. Então, nós percebemos que existiam emoções que estavam impregnadas, gente, olha que incrível isso, impregnadas na casa dela. E conversando, tentando entender o contexto que foi ali que aconteceu, as emoções estavam impregnadas na casa dela, mas não eram delas, mas estava refletindo e reverberando nela, nesse processo. Porque ela fez uma viagem e ela deixou uma pessoa tomando conta da casa dela. E a gente identificou que essas emoções ficaram na casa e estavam interferindo no processo dela. Porque assim, se a gente for entender, tudo é energia, frequência, vibração. A gente vai estar sempre falando nisso. E aí a gente precisa entender quais são as emoções que estão ligadas nesse processo. E quando a gente desativou essas emoções do campo dela, a gente consegue fazer isso através de um trabalho com um tratamento com ímãs, ela voltou ao processo de emagrecimento. Isso até me fez recordar uma outra pessoa também, que a gente fez, né, fazia sessões, e aí ela seguia, estava indo super bem, atividade, alimentação, tudo mais, e daqui a pouco dava uma paralisada. Aí ela vinha e falava, vamos ver o que está acontecendo. Aí a gente entrava no processo de identificar a causa, aí quando vinha à tona, fazemos o processo de compreensão dessa mente, né? Através desse processo de identificar a causa, a gente consegue liberar o link que a mente está fazendo com determinado momento que está prejudicando ela ali de alguma forma, seja no emagrecimento, ou seja, qualquer outra situação. E aí, quando a gente libera o link da causa, a vida dela começa a fluir dentro daquilo que ela vem buscando. Então, vejam que existem diversas formas que a gente consegue trabalhar. Lembrei de uma outra situação também que a gente consegue fazer. Às vezes a pessoa não come besteira, mas ela come em grande quantidade, né? E a gente consegue entender que a mente dela consegue ficar satisfeita com quantidades menores. Então, também já acessei situações nesse sentido, onde a gente consegue colocar, né? Então, a gente tem que entender que a gente é único, então eu tenho que entender todo o seu processo. Por isso que eu faço uma análise lá da vida intrauterina até a fase atual. Então, lembrando aqui, ó, eu trouxe num outro programa, né? Acho que dá para vocês verem aqui, colocar
eu consigo identificar esse mapinha aqui, me ajuda muito. Eu consigo entender tudo que tem aqui no teu subconsciente que está te atrapalhando de alguma forma. Então, seja informações relacionadas à programação individual, que eu falei, mas pode existir informações grupais, porque eu preciso entender sobre a sua etnia, senão, de repente, se você vem de uma civilização que a gente chama da carência, a civilização da carência, é, ela teve muita dificuldade durante muito tempo sobre questão de sobrevivência. Então, se a gente for analisar, principalmente os povos europeus em tempos de frio, hoje nem tanto, porque a gente tem a questão aí de importação e exportação, então isso facilita a vida, mas a gente traz programações no mínimo de 4 gerações. A gente precisa entender o que aconteceu no nosso contexto familiar, saber sobre o histórico da nossa família, que possa ser relevante ali naquele momento. Então, muitas dessas informações podem estar interferindo na sua vida e você ainda não sabe o motivo. Então, é muito interessante a gente saber mais sobre a nossa história, o que foi que aconteceu, e essa análise é muito interessante para poder te ajudar. Então, você tem dificuldade de emagrecer? Você tem dificuldade de equilibrar o peso? Eu hoje já entendi, sabe que nós trabalhamos? Nós não trabalhamos em cima do IMC ou em cima do, né? Enfim, a gente tem algo que a gente trabalha dentro da parapsicologia, que é o peso ideal. Qual que é o peso ideal, gente? Não é aquele que está vindo na balança, é aquele que você olha no espelho e você gosta daquilo que você está vendo, tá? Eu falo por mim mesma, eu estou cerca de uns 15 anos já mantendo o mesmo peso, tá? Porque eu entendi qual era o ideal. Lógico que, principalmente mulher, né? Quer sempre eliminar mais, quer emagrecer mais, quer entrar naquela roupa, enfim. Mas o meu. E ter uma memória, tá? E entenda que você passa pelo processo de emagrecimento, a gente tem o processo ali da programação normal, mas as células têm memória. Então, o ideal é você fazer um acompanhamento, tá? Principalmente a questão de peso. Você vai começar a eliminar, mas você tem que entender que existe um processo, um tempo para sua mente entender que aquele é o teu peso ideal. Então, a gente tem aí as informações da memória celular. Então, isso é importante a gente entender também. Então, não adianta você ir lá, fazer uma dieta, depois voltar tudo de novo. Então, já tem alguns anos, falar assim, olha, Adriana, você deixa de comer alguma coisa? Eu não costumo passar vontade. Eu gosto, procuro durante a semana equilibrar essa alimentação, mas se surgir uma ocasião, né, eu não vou ficar restrita porque eu vou seguir só aquela alimentação. Mas o meu corpo já entende esse padrão, né, de peso para poder continuar mantendo ali. E é isso. Então não adianta você só querer eliminar peso ali durante aquele tempo e depois não continuar fazendo esse processo. Então tem o tempo da reprogramação mental e tem o tempo da memória celular. Isso para a questão de emagrecimento, tá? E eu acredito também que isso também funcione para várias outras coisas, no sentido quando envolve saúde, né? Então, processo de emagrecimento, a gente vai identificar a causa, a gente vai fazer análise psicossomática, quando foi que começou, por que começou. Eu entendi na minha vida que logo que eu fui gerada, existia um processo de rejeição, porque eu vim depois de um casal, uma programação normal de um casal, eu tenho um menino e uma menina. E eu vim depois da minha irmã e do meu irmão. Então, no primeiro momento, eu não fui bem-vinda, entre aspas, tá? Então, cada filho que vem, existe uma preocupação, existe uma dificuldade financeira. Na época, meu pai estava construindo casa. Então, vinha uma preocupação da mãe em acolher esse filho. Porque, querendo ou não, é mais uma boca para alimentar. Então, num primeiro momento, lá dentro, eu me senti rejeitada. Minha mãe não me rejeitou em nenhum momento. Ela rejeitou o momento naquela situação. E ela não queria realmente trazer mais uma criança para esse mundo naquela condição, provavelmente, né? Então, assim, tenta investigar. Lógico que em nenhum momento a gente vai culpar. Não existem culpados, gente. Existe uma compreensão de todo o processo. E eu acho que é importante a gente entender mais sobre isso. Bom, passa rápido. A gente vê, já está acabando. Já foi aí a maior parte do tempo aí. O que eu quero dizer para você? Tem alguma dificuldade?
Tem alguma coisa que você não está conseguindo vencer? Entenda, eu jamais vou resolver um problema seu. Eu vou resolver e te ajudar o quê? A mente ver de forma diferente. E aí eu vou deixar uma frase que eu sempre falo, na maioria das vezes, que eu quero que você pense o seguinte: se alguém tem aquilo que você gostaria de ter, se alguém é aquilo que você gostaria de ser, por que você não pode ter ou ser, né? Então, se você olhar para outras pessoas que adquiriram ou que conseguiram coisas que você quer, o que você precisa entender? Se o outro pode, você também pode. E o que te diferencia dessas pessoas? A sua história, as suas programações mentais. E é nesse intuito que a parapsicologia pode te ajudar e técnicas como a PNL e a hipnose pode te ajudar a fazer diferença na tua vida. Então, se permita, tá? Lembrando aqui, eu falei semana passada, repetindo, ouvintes aqui da Vibe Mundial, eu coloquei uma faixa de horário, tá? Das 10 às 15, com 50% de desconto praticamente, tá? Entre em contato. Me segue no Instagram, tá? É Adriana Parapsicóloga. Vem buscar mais informações, lá tem vídeos. E segunda-feira que vem estamos de volta às 6h30 da manhã. Obrigada pela sua atenção e um beijo.